Ao longo desses 36 anos, uma das marcas da Vida Nova foram os retiros no período de carnaval. Conta um pouco pra gente como é que eram esses retiros, o que marcava o retiro Vida Nova, que fatos até hoje traz à nossa memória. Tinha ano que nós fazíamos 2 retiros, né? Fazíamos na Semana Santa e fazíamos no Carnaval. O povo era tão apaixonado pelo retiro que terminava o Carnaval e já se pensava em alugar um sítio para a Semana Santa. E muitas coisas marcaram a história do retiro, né? Nós tivemos muitas pessoas batizadas no Espírito Santo, tivemos pessoas que aceitaram Jesus, né? Eu posso contar aqui a história todo retiro que tinha, nós tínhamos um problema com os caseiros, porque as jacas, os mamões, as laranjas e as mangas, no final do retiro sumia. Eu não vou dizer o nome do responsável, mas era uma marca patente do nosso retiro. O que mais me marcou uma vez, sabe o que? Que eu fiquei de castigo, que o pastor Dário me botou de castigo, porque eu fui roubar banana. Eu, a irmã Pê, a irmã Benedita e a irmã Mara. E só quem ficou de castigo foi eu. Fiquei revoltada, eu chorava muito. Eu era a cabeça, né? Para roubar banana. Porque quando a gente chegava, o pastor Dário avisava, não pode passar pro outro lado. Tinha um arame. E a gente ia roubar banana. Banana e cana. Mas eu fiquei muito triste. Eu chorava, não queria ver ninguém. Lá dentro do quartinho que eu fiquei de castigo. Já pensou uma vez de castigo? Tem cabimento? Porque fui roubar banana? Eu doido até contar uma história da piscina do retiro que a gente foi, lá em Guapimirim. E, por exemplo, aí todo mundo mergulhando dentro da piscina e tal, e bababá. Aí eu dei um mergulho e plantei uma bananeira. Não, você falou que ia plantar uma bananeira, um cacho e tudo. Mas conta aí, qual era a diversão do retiro? A diversão do retiro que a gente chegava, quando a gente chegava, a primeira coisa que a gente chegava lá no retiro é olhar pra cima, é olhar pra águas. Aí o pastor falou, você não tem jeito não, né? Olhando pra cima, já vai roubar fruta. É o que a gente mais gostava de chegar lá no retiro, era caçar jaca. Aí engraçado também foi na época do coco, lembra do coco? Chegamos lá na piscina lá, chega lá na piscina lá, a gente aqui um montão de pé de coco, a gente foi pedir o caseiro um coco, o caseiro, não, esses cocos já estão tudo vendidos. Mas aí então tá legal, já que tá tudo vendido, então deixa. Aí quando foi chegar um pouco mais de idade, o Paulo pegou um saco, né? Aí quando foi entrar, o pessoal arrancar 2 de um, 2 de outro, ia jogar pro outro lado e o Paulo ia descascando os cocos. Eu quero relatar aqui um retiro que foi a mão de Deus, que foi realmente um dos grandes milagres que nós tivemos no retiro. Foi quando nós resolvemos fazer o retiro, no ano, já tinha todos os sítios que nós procurávamos, já estavam alugados. E nós conseguimos, nós fomos lá na Estrada Soberbo, né, na subida de Teresópolis, e um rapaz lá disse para mim assim, olha pastor, nós não temos nada aqui para alugar não, mas se o senhor quiser alugar a casa do meu pai, o que eu faço? Eu tiro meu pai da casa, tiro tudo da casa, e o senhor aluga. A casa dá para umas 30 pessoas. O senhor, aí fomos lá, vimos a casa, e como nós sabíamos que 30 pessoas do nosso retiro há uma multiplicação, né? Nós alugamos a casa. Fomos para lá alugar, só que é o seguinte, nós levamos 107 pessoas. Não esqueço mais, 107 pessoas no retiro, que no máximo cabia para 30 pessoas. Então tinha pessoas no corredor, no banheiro, pessoas dormiam no banheiro. Foi muito engraçado, né? Você ia para o banheiro, pisava nas pessoas, era uma loucura. Mas o povo adorava isso, porque o povo gostava de bagunça. Botamos 2 barracas no corredor, e aconteceu que o retiro foi um dos maiores retiros que nós tivemos.
o poder de Deus descia ali de uma forma sobrenatural, maravilhosamente, e foi muito bom. Nós somos uma igreja de retiros, né? A gente sempre, todo ano nós temos que ter esse retiro, assim, pelo menos uma vez. E é claro que o retiro que mais me marcou foi o primeiro, né? Foi o Guapimirim, né? Uma casa que caberia, sei lá, 70 pessoas, 60, e caberia 60 pessoas muito apertado na varanda, né? Devia ter umas 120 lá ou mais. Levou-se barraca do exército, enfim. As pessoas, quem montou, não montou direito, choveu, entrou água na barraca, foi muito marcante, assim, e pela quantidade, porque tinha gente que dormia na varanda, no corredor, onde tinha um telhado, uma cobertura, enfim, se espalhou gente para tudo quanto é lado. A casa era muito pequena, mas assim, se não for o melhor, ele está entre os 3 melhores retiros que eu fui, tá? Apesar das estruturas não serem aquelas estruturas, né, hoteleiras, nada disso. O retiro de Guapi foi um retiro que era muita gente no retiro, então a casa muito pequena. Aí, mas levaram a nona lá do quartel, levaram muita coisa. E de noite a gente ficava na porta do banheiro, para a gente entrar no banheiro. Aí a gente passava por cima, enguiçava aquelas pessoas, passava por cima, aquelas pessoas que ficavam no banheiro, a casa muito pequena. Mas ali foi uma coisa que a casa era pequena, mas o poder de Deus era maior. Vou falar dos retiros lá da minha adolescência. E aí, 8 horas da manhã era o café, aí 9 horas era o culto. Então, se você tivesse passado a noite acordado, você tinha que estar acordado no culto, senão não ia para a piscina. Aí, mas de noite, vocês lembram que era assim, aí as senhoras ficavam no quarto e os jovens ficavam na sala, porque a casa costumava ser bem pequena, era um banheiro para todo mundo, né? A gente dormia até debaixo da mesa. Dormia até debaixo da mesa, que foi aquele retiro da casinha. Retiro da casinha. Aí, escuta essa de noite, como é que era? Você dormiu na porta do banheiro? Foi o técnico. Eu cheguei em casa, corredorzinho, e dormiu eu, Inês e mais uma, acho que era a Rosângela, se eu não me engano. Éramos 3 dormindo num corredor pequenininho. E aí passava a Denise para fazer uma madeira do Daniel, passava a Ana para fazer uma madeira, acho que era do Lucas, né? Era do Lucas, acho que era do Lucas. Eu sei que elas passavam a noite, a Vera também levantava de madrugada, aí pisava no cabelo, pisava no pé, mas no final deu tudo certo, foi um retiro muito abençoado, muita presença de Deus, né? Mas a gente tem muita aventura para contar de muita retiro. aventura, né? E assim, nós trazíamos a unção e também muitos piolhos, né? Porque... E carrapato também atrás da orelha. Então era assim à noite, era assim à noite. Todo mundo tinha que dormir naquele horário, aí fazia aquele... Aí aparentemente era aquele... Quando você pensava que estava em silêncio, começava alguém mexer no saco. Aí pronto, aí era o barulho do saco, aí alguém reclamava. Olha esse barulho aí! Aí tá, aí dava fome, a pessoa ia comer biscoito, aí mexia no saco. Aí daqui a pouco alguém levantava brigando, aí todo mundo ficava em silêncio. Aí quando pensava que ia dormir, dava crise de riso. Aí ria. Aí daqui a pouco a gente desistia de dormir e acendia a luz. Aí ficava horas conversando, contando a vida do outro. Aí quando ia ver já era de madrugada, daqui a pouco era hora de acordar. Aí quando era hora do culto, dava aquele sono, né? Todo mundo cochilava na hora do culto. E o ônibus, gente? E a gente era obrigada a assistir o culto. Não tinha que ficar dentro do quarto, não era opção, não. Era obrigação. Mas uma coisa eu digo, assim, o retiro sempre foi um evento assim, muito esperado, principalmente pelos jovens e pelos adolescentes. Nós contávamos os dias para chegar ao retiro. E a gente não se importava com o ônibus, porque era ônibus escolar.
falta de acomodação para dormir, né? A acomodação era um do lado do outro, assim. Às vezes piscina bem pequenininha, né? Piscina. Mas o que mais marcava, eu acho que até hoje, né? O que mais marcou em todos os retiros era a unidade que a gente tinha, né? Aqueles dias ali de comunhão, de alegria, e isso vencia qualquer E obstáculo, o derramamento né? do Espírito Sim, Santo que a gente vinha do retiro renovado. Verdade. Renovado. Que a gente chegava na igreja na quarta-feira, sentia sede de buscar Deus. Eu Dia naquele retiro, né? É transformado, né? Eu fui batizada com o Espírito Santo num retiro de adolescentes, né? Então, assim, foi algo assim inesquecível na minha vida. Chegava em casa morta com farofa. Minha mãe perguntava, o que houve? Mas era muito gostoso, assim, a gente esperava, né, por aquele dia. E não ligava se a casa era pequena, se tinha um banheiro, se o ônibus era ônibus, não tinha ar-condicionado, né? Era muito macarrão com salsicha. No começo da igreja, o retiro ele era organizado pelo pastor Davi. O pastor Davi organizou durante anos o retiro, depois o pastor Davi não aguentou mais. O retiro que foi em Maricá, foi no ano que eu casei. Foi uma casa que faltou água. Eu fiquei, acho que lembra disso, era uma piscina enorme, a gente tinha que usar a água da piscina para banheiro. E apesar de todo o perrengue, foi um retiro muito bom também na parte espiritual. Mas a gente passava essas aventuras com o pastor Davi, né? Faltou água, teve dia de não poder tomar banho. Aí tu imagina um monte de gente, um calor de fevereiro e a gente sem poder tomar um banho, lavar a cabeça, porque tinha que esperar entrar água para a gente ligar a bomba e aquelas coisas todas. Então assim, a gente tem muitas aventuras para contar de retiro, mas todos eles foram assim muito importantes, né? Marcante na vida de cada um. Aí terminou o retiro, fomos embora. Aconteceu que uma semana depois aconteceu uma cabeça d'água na Serra de Teresópolis. E essa cabeça d'água começou a jogar água por todo o bairro. Aquela casa que nós estávamos no retiro, ela foi levada pela água. Ela e mais 17 casas. Só naquele acidente morreram 19 pessoas, inclusive o dono da casa, o seu Tomixo, inclusive o dono da casa. Então, o que eu pude valorizar nisso? Deus nos guardou. Não queríamos que houvesse a tromba d'água, mas você imagina se essa tromba d'água ela acontecesse com 107 pessoas ali no meio do retiro. E a jaca que caiu na cabeça do irmão? Em outro retiro. É verdade, aconteceram muitas coisas no retiro, né? No pé de jaca, eu subi no pé de jaca, aí pegando a jaca e jogando embaixo. Aí eu peguei uma jaca, falei, Antônio, segura a jaca aí. Eu botei a jaca, pegou no rosto do Antônio, no peito, seu pelão, ele todo vermelho. Uma das coisas também interessantes que aconteceu no retiro era os batismos, né? Me lembro que o Paulo Roberto, o filho da irmã Maria Célia, ele escorregou da pedra numa cachoeira, que nós levamos o povo lá para a cachoeira, e ele escorregou da pedra e caiu. Como ele não sabia nadar, ele afundou. De repente ele sobe falando em línguas estranhas, né? Nós pensávamos que ele estava sendo batizado no Espírito Santo. Não, mas ele estava morrendo afogado. Mas foi muito engraçado, né? Eu não sei se foi o pastor Assis ou se foi o André Santos, mas que mergulhou ali e salvou ele para a honra e para a glória de Deus. Paulo Roberto não sabia nadar, mergulhou dentro lá da cachoeira de Guapimirim para socorrer. Não estou nem lembrado quem foi que Paulo Roberto pulou dentro d'água para socorrer. E ele não sabia nadar, e aí era, em vez de estar um só se afogando, era dois se afogando. Tive retiro para cachoeira, eu tive lá na época, né? E André Santos, o pastor Assis, que me resgataram quando eu estava na cachoeira. Graças a Deus eu estou bem, estou hoje aqui de pé. Sou esse rapaz que está aqui em vídeo, com uns 50 anos já, né? Naquela época eu devia estar com uns 12 para 14 anos na época, não lembro bem, mas eu era muito novo.
Tem mais alguma história, pastora Ana, que a senhora lembre? Como é que era a questão da comida para essa gente toda no retiro? Como funcionava a limpeza, gincana? Tinha hora para dormir? Olha, o retiro tinha o horário do café da manhã, o horário do lazer, o horário do culto, o horário do a sós com Deus pela manhã. As refeições eram todas dentro do horário, o horário do banho, era tudo muito bem organizado e havia uma equipe das mulheres que também participavam do retiro, eram as que administravam a cozinha, né, que elaboravam todo o processo de alimentação. Ninguém era obrigado a dormir, podia brincar, mas não podia fazer barulho que atrapalhasse quem já estava dormindo, inclusive porque tinham também muitas crianças e senhoras. Toda hora o pastor Davi saía do quarto gritando: você está fazendo muito barulho, eu não estou conseguindo dormir. Daí então ele teve uma estratégia. Ele escolhia os diáconos, os presbíteros, alguns, para ficarem tomando conta da área externa onde estavam ali os que não foram dormir. Adivinha o que eles faziam? Entravam na brincadeira com eles. Aí o pastor tinha que brigar com os adolescentes e com os que estavam tomando conta também. Paulo, Antônio, Assis. Aí fiquei sem maior nenhuma. Os escudeiros que você botava para tomar conta da turma que não queria dormir. E toda hora ele saía do quarto. Vocês estão fazendo muito barulho. Está na hora do silêncio. Me ajuda aí, por favor. Se não quer dormir, não quer ir para o quarto dormir, mas não pode fazer bagunça. Sinto a maior saudade daquele retiro que a gente ia. De noite, o pastor Davi ia dormir. Se a gente tirava, sabe o que ele fazia? Pegava um cabo de vassoura, chegava no telhado, o telhado era de alumínio, fazia muita zoada. Aí eu pegava o cabo da vassoura, aí corria, me escondia. Aí ele saía para fora, ficava procurando. Cadê? Eu não achava ninguém. Aí voltava, aí eu ia de novo com o cabo da vassoura. Aí mas era muito bom. E quando a gente pegou a Alessandra e jogou dentro da piscina, aí botaram, escreveram, né? Assim, um bocado de papel nos pés de ave, encheram os pés de ave. Peguemos um peixe-boi de madrugada. Quando venceu o dia, estavam os pés de ave tudo cheio de escrito. Peguemos um peixe-boi de madrugada e joguemos dentro da piscina. Foi a Alessandra. Eu pintei muita gente, eu amarrava. Uma vez me amarraram no retiro, do pé à cabeça assim. De noite, se ajuntava os meninos, o crebinho, não valia nada. Crevo assim. O palo também. Pegava minhas pernas, um pegava nos braços, outro nas pernas e ficava assim, ó. Levava para lá e para cá e me jogava dentro da piscina. E eu pintava e bordava. Eu pintava mesmo. Tem uma ocasião também que a gente pendurou o Rick na trave. O Rick é nosso parceiro mesmo, entendeu? Nunca ligou para nada. Cara, são muitas ocasiões. Tem um retiro que o Lucas já estava em Santa Catarina. E ele trouxe a equipe de música para ficar com a gente, para fazer o louvor. E Deus também esteve presente naquele lugar. Não era só brincadeira, tinha brincadeira. E se a gente for parar para ficar falando de retiro, de brincadeiras, com certeza vai ser vários aqui que podem falar que foi bom demais, tanto na área espiritual como nas brincadeiras. E a gente... São lembranças boas demais. De noite a gente pintava muita gente, pintava todo mundo, de batom, de tudo. No chaleco a gente entramos lá procurando a padaria. Aí o cachorro na padaria lá do outro lado. Aí pulou eu, o Wallace era pequenininho, o pastor Renato, o Assis, e você ficou. O engraçado foi quando você falou assim, vou soltar esse touro. Soltou o touro, velho. Um touro veio em direção de mim do Renato, o Renato pulou pro lado, pulou pro outro, perdeu uma botei no campo com ele. E o Paulo, e o pastor Renato quase pegou o Paulo. Você tá maluco, seu pai?
Soltei o touro, o pastor Renan saiu correndo, todo mundo saiu voado. Eu soltei o touro. Um sítio em Xerém, chegamos lá, tinha um morro muito alto. Aí, toda vez que a gente chegava no retiro, nossa diversão era olhar mesmo se tinha pé de fruta mesmo. Jaca, banana, o que tivesse a gente se apossava deles. Aí o Rick era fresquinho de retiro, né? Sempre com esse corpinho dele aí bom. Aí subi no morro, eles falaram com ele, não vai. Ele se irmou de ir. Aí, pô, subi no morro, cada um veio com um casco de jaca, de banana, e outros com jaca, e o Rick ficou entalado lá em cima, no morro. Isso aí foi um troço que, aí o pessoal falou, não vai dar pra ele, não, deixa ele lá que ele vai descer. Ele ficou lá, chorava muito o Rick, igual a criancinha. Eu lembro dos retiros, obviamente, né? Eu acho que todo mundo aí da minha geração aí, que talvez que não tenha os 38, mas que tem aí seus 30, seus 20 e poucos anos, lembram dessa parte também, dos retiros, das brincadeiras, do futebol, do louvor, das palavras, de tudo que acontecia nos retiros, né? Tudo que envolvia, principalmente as brincadeiras, né? De jogar os outros na piscina, amarrar, pintar todo mundo. Lembro do meu pai sempre que falava a mesma coisa, que não pode trepa-trepa na piscina, essas coisas. E as cambalhotas na piscina? Havia também as brincadeiras, né? Brincadeira na piscina. Todo o retiro nós começávamos traçando ordens, trazendo normas. Ninguém cumpria. A verdade é que ninguém cumpria as ordens. Tudo era bom até o culto da noite. Terminava o culto, acabava toda a obediência. Não era desobediência, mas realmente nós começamos a entender nos últimos retiros que o retiro mesmo de lá começava à meia-noite. E a louça? Então nós tivemos muito problema lá com os homens, né, jovens, né, que chegavam lá para jogar futebol, para sentar na cadeira, mas chegavam na hora do almoço, da janta, eles estavam na escala para lavar a louça, né? Então, homens que nunca lavaram louça em casa, nunca fizeram nada, tiveram as primeiras aulas lá, né? E aí começava a querer, né, passar vaga para outro e dizia que a função era das mulheres, mas na verdade, por estar na escala, eles cumpriam. Foi uma bênção. Durante o dia havia muitas gincanas e sempre havia prêmios, havia medalha de ouro por primeiro lugar, o segundo lugar recebia medalha de prata e o terceiro recebia medalha de bronze. Todos saíam com as medalhas e a gincana era durante todo o retiro. E na igreja também, nas reuniões, no encontro com os jovens, sempre havia gincana e premiações para que trouxesse mais números de convidados, maior número de convidados era premiado e assim ia sempre com muita empolgação e alegria os nossos encontros. Sobre projetos sociais, o dele com certeza foi o que marcou, mesmo eu sendo novo, eu não lembro muito mais, foi o Rio Desarme. O pastor Alexandre pegou Alexandre Zeredo e deu uma chamada em cima do púlpito. Ó, qual foi a lição que eu dei para vocês aqui? Que não era permitido subir em cima do púlpito. E tinha que cantar, qual era mesmo? Natal, esta noite de paz e esplendor. Natal, nascimento do nosso Senhor.